Bom, a gente está no. Eles tinham terminado o trabalho, né? E iam ter uma reunião que entre espíritos de várias colônias diferentes, né? Para tratar de vários assuntos, inclusive de assuntos relacionados à transição planetária. E um dos espíritos, né, que ia comandar essa reunião, né, era o José Lopes Neto, que a gente viu semana passada, que foi um médico que trabalhou muito com questões relacionadas à inseminação artificial, no combate ao aborto, né, naquele aborto criminoso, é muito relacionado a um projeto de reencarnação, né, de novos espíritos. E vamos seguindo aqui, alguém quer ler? Quer que leia? Não, posso ler. Eu acho que fica Ok. mais fácil para mim, mas se alguém quiser ler, pode ler. Então não. Então vamos lá. De imediato, a solenidade teve início, sendo anunciada uma jovem cantora, que, acompanhada pelo órgão, apresentou a bela peça religiosa Panis Angélicos, de autoria de São Tomás de Aquino, para a obra Sacris Solemnis, e que fora musicada por César Franck em 1872, criando uma psicosfera de altíssimas vibrações. Isso é importante, né? Que a gente sempre fala muito aqui nessa questão da musicalidade, né? Como a própria Andrea, né? Até postou uma música linda, por sinal. Como a música, né? Acalma e consegue levar a gente, né? A um estado de sintonia, né? Muito mais fácil, muito melhor. Em seguida, foi composta a mesa central, sendo convidado o Dr. Artêmio Guimarães, e, para encantamento de todos, acompanhamos a entrada do pobrezinho de Assis, para surpresa geral, acompanhado pela irmã Clara, no esplendor da juventude e da beleza, e mais alguns companheiros das primeiras horas da sua revolução de amor no passado. Esse pobrezinho de Assis aqui está se referindo a esse Artemio ou ao próprio Francisco? Eu Alguém. acho que é o Francisco, né? É, né? Acompanhado pela É, Clara, né? exato. O santo é. O santo irradiava bondade transcendente, como jamais nós tivéramos ocasião de vivenciar. Só para fazer um link, né? Essa colônia aonde o Manuel Flamengo de Miranda está ligado, ela tem uma ligação com Francisco de Assis muito grande, né? Então talvez por isso que tenha toda esse momento em que o próprio Francisco, né, e a Clara comparece a um evento, né, digamos assim, da colônia, ainda mais relacionado a um projeto que tem a ver com a transição planetária. Né? O santo irradiava bondade transcendente, como jamais nós tivéramos ocasião de vivenciar, com um semblante suave e doce, trajando as vestes gastas dos seus primeiros dias de ministério na Terra, e o ar vibrava de dúlcidas energias canoras e coloridas. Recepcionando, ué, cadê isso? Recepcionados à entrada por uma comissão adrede organizada, foram conduzidos à mesa os dois apóstolos esposos da irmã Pobreza. Estávamos extasiados, respirando em ritmo inusitado. Após a oração de abertura proferida pelo nosso governador, Lopes Neto anunciou a palavra do nosso diretor, Dr. Artêmio,
entretecendo ligeiras considerações em torno das suas responsabilidades e apresentando alguns dos seus traços biográficos. O respeitável cientista acercou-se da tribuna, exteriorizando a nobreza de que se encontrava investido, e deu início à sua mensagem. Nobres mentores, que nos honrais com as vossas presenças. Queridas irmãs e queridos irmãos em Jesus Cristo, louvemos o Senhor e cantemo-lhes hosanas. A lei de progresso é incontestável e o amor de nosso Pai é incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento que os levará às culminâncias da plenitude. Conforme assinalado por Jesus, no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, seus versículos, vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta terrestre ao largo dos evos. Posteriormente confirmadas as graves revelações por João Evangelista no seu memorável Apocalipse, vivemos já esses dias significativos, anunciadores das grandes transformações que se vêm apresentando no orbe amado. É interessante, né? Ele está fazendo um link do Apocalipse, né? Que, pela interpretação mais ao pé da letra, né, prevê uma grande destruição, né, ou seja, uma grande transformação na Terra, como um pré-anúncio, né, da transição planetária. Muito antes deles, os profetas Isaías, Enoque e outros também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade. Por sua vez, o calendário maia igualmente registra os graves sofrimentos para as criaturas terrestres desse período, com grande margem de acerto. Isso aqui também é bem interessante, né? Que vocês devem lembrar, uns anos atrás, né, que se falava muito, né, que o calendário maia previa o fim do mundo, né? E na verdade, né, a espiritualidade coloca aqui como mais um aviso, né, do período de grandes transformações que a humanidade sofreria, né? Então, passar a compreender toda aquela sistemática do calendário maia, não como um fim, mas como o começo de uma grande transformação, é uma ideia bem interessante, né? E que eu mesmo nunca tinha pensado nisso, né? Na verdade, marca o fim de um determinado momento para começar outro, não? Mas lembra Por... como o nego falava? Não, eles estão prevendo o fim do mundo, que dali não tem mais nada. Mas o calendário maia é bem diferente do nosso, né? Ele tem 20 dias. E aí eles conseguiam considerar os segundos que tem que faz o ano bissexto. Eles eram perfeitos na diagramação de um calendário, só que era bem diferente do nosso. Mas essa capacidade esse dizer do fim do mundo não significava realmente o fim do mundo, e sim o fim de uma era. O início desse período de transição de fato, né? Quando começariam de fato os É trabalhos visando verdade. essa transição acontecer. Por sua vez, o calendário maia igualmente registra os graves sofrimentos para as criaturas terrestres desse período, com grande margem de acerto. Nostradamus, o mais célebre dos profetas, teve ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos, caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido.
Mais recentemente, Edgar Cayce previu mudanças muito acentuadas na geografia terrestre, em várias partes do seu país e noutros continentes, como resultado de fenômenos sísmicos definidores do Novo Mundo. E multiplicam-se ao largo da história as revelações em torno das ocorrências afligentes que se vêm apresentando em toda parte, chamando a atenção das criaturas humanas, que permanecem descuidadas, absorvidas pelos vapores do prazer e dos gozos desgastantes. Esse parágrafo, assim, é uma lembrança muito intensa, né, que eles fazem para a gente, né? Porque acho que todo mundo já deve ter ouvido pelo menos uma vez, né, a frase, né, há sinais em toda parte. A primeira vez que eu ouvi essa frase, prestei atenção nela, foi vendo um filme, que não era nada relacionado à espiritualidade, né? Mas em algum momento, né, que as pessoas se assustavam com o que estava acontecendo, um dos personagens disse isso. Há sinais por toda parte. E realmente é o que ele fala aqui, ó. A humanidade está sendo avisada constantemente, mas ela não liga, ela não se importa, ela não consegue se desvincular dos seus prazeres, dos seus gozos, das suas conquistas terrenas. A gente acabou de passar por uma situação muito complicada, que foi a pandemia. Milhões desencarnaram de forma abrupta. Houve Talvez, Oi? talvez a primeira tenha sido aquele tsunami, que também teve Sim, um resultado bem drástico. mas o tsunami ainda foi localizado. A, a pandemia agora, né, já como o próprio nome já diz, né, atingiu todo o planeta. Não teve um lugar que É tenha verdade. escapado dela. E mesmo assim, agora que a coisa já acalmou, passou, você sai na rua, a maioria das pessoas é como se nada tivesse acontecido. Voltaram para suas vidas normais, buscando os mesmos desejos, as mesmas ansiedades, como se tivesse ficado para trás. E isso eu já falei algumas vezes aqui, isso me assusta um pouco, porque se a gente toma uma paulada grande, né, como foi a pandemia, e quando a coisa melhora, esquece e volta ao ritmo que já tinha antes, me assusta com medo do que vai ser o próximo aviso, né? Porque esse tipo de aviso, como ele fala aqui, dos profetas, dizendo vai mudar, vai acontecer, vai transformar, vai acabar, já passou. É aquela história, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Então os avisos já não estão mais nesse nível de só aviso, só alertas. Eles já estão de fato sendo avisos práticos, né? Você vivencia, digamos assim, tragédias para perceber que algo está errado. E se a gente não percebe que algo está errado quando sofre, qual é o próximo passo para a gente despertar? Um sofrimento maior ainda? Isso é muito complicado e é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Muito ligado, né? Que a humanidade, pelo menos ao meu redor aqui, no meu mundo aqui que eu transito, pô, eu posso dizer tranquilamente que 80 a 90% foram atingidos só quando a coisa estava fervendo. Agora que melhorou, já conta como passado. Aquilo passou, acabou e vamos embora. Vamos que a vida está aí, que é uma só, aquela pensamento é uma só, vamos aproveitar. Na verdade, a sensação é de nunca aconteceu, né? Foi como um sonho ruim. Então, as pessoas estão agindo como se, já passou, não aconteceu, é bobagem. Não, não morri, não sofri. E principalmente quem pegou e não teve sintoma mais sério, fala, isso não foi nada. Era exagero.
Negacionismo se chama. Exatamente. Mas isso é muito importante para a humanidade, né? Que vieram primeiro os profetas que só alertavam. Agora tem acontecido situações que estão envolvendo cada vez um contingente maior de encarnados, né? Para ver se o pessoal começa a despertar. E a coisa não está andando bem, não, do meu modo de ver, né? Do meu pequenininho modo de ver. Então isso me assusta um pouco, né? De qual é a próxima paulada que a gente vai levar para ver se acorda, né? Então, mas vamos seguindo aqui. Os Espíritos do Senhor também referiram-se a esse respeito a Allan Kardec durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhe as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos dignos expressam os seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem, mas que se tornarão mais expressivas caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egotismo a que se aferra. É o que a gente acabou de conversar, né? Tais fatalidades se expressam como efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos, distanciados dos ensinamentos libertadores apresentados por Jesus, e de fácil vivência, desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade engessada na ignorância e no materialismo, mesmo aquela que se vincula teoricamente a determinadas crenças religiosas. Engraçado, né, ele falar, né, que colocar esses ensinamentos, né, que são de fácil vivência, desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade, né? E como a gente acha difícil, né, colocar em prática tudo isso, né? A gente que tenta vivenciar acha difícil. Imagina aqueles que não vivenciam, né, esses ensinamentos morais, né, de postura, né, diante de tudo que está ao nosso redor. De certo modo, a paisagem das revelações apresenta-se dantesca, temerária. Não obstante a valiosíssima contribuição em torno dos acontecimentos lutuosos, tem havido um grande ouvido a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, por que não dizer o reino dos céus na terra mesmo. E essa revelação é esquecida, porque ainda predomina em o espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento proposital ou não, em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado e ele perguntou: não há esperança? Havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Então, sempre há esperança. Então, a gente não tem motivo para se desesperar, não tem motivo para se manter ligado demasiadamente às condições
desfavoráveis, as coisas desagradáveis que nos envolvem, que nos acontecem, porque sempre há esperança para aquele que, como ele diz, né, para quem o céu e a terra foram criados, e para todos nós, mesmo que a gente negue, não compreenda, não procure isso, a gente nunca está desamparado. E a espiritualidade que trabalha pelo nosso bem, ela tem uma paciência que é assim infinita, que vai além da nossa capacidade de compreender uma graça divina. Ela está ali do nosso lado, paciente, auxiliando, amparando, protegendo, recebendo patada, mas ela não sai dali. E ela espera que a gente compreenda isso, que nunca a gente vai estar desamparado, nunca as coisas que a gente acha desagradável acontecem para o nosso mal, para o nosso desespero, para o nosso desequilíbrio. São pequenas corrigendas para que a gente preste atenção no passo seguinte que devemos dar. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse. Mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava, quando ouviu uma grande voz de seres angélicos que dizia: não haverá morte, não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá dor. Então aqui, né, quando ele fala aqui do Apocalipse, né, pois o primeiro céu, a primeira terra haviam acabado, né? Então essa é a ideia de fim, né, que foi erroneamente, né, interpretada com todos esses textos que nos foram transmitidos pelos profetas, pelos grandes iluminados, né, pela espiritualidade no passado. A ideia de que o fim não é fim, que o fim significa recomeço, né? E essa ideia a gente vê em quase todas as culturas e quase todas as formas de religiosidade mais antigas. No própria yoga, existe o Shiva, né, que é um dos 3 deuses supremos, que ele é o deus da destruição, que na verdade não é destruir nada, é modificar o antigo para o novo, né? Então é como o fim de uma era para o início de uma nova. Então essa ideia que não foi bem compreendida pela humanidade, né? E aqueles textos foram que quase que em unanimidade interpretados como se previssem o fim do mundo, quando na verdade seria, né, o que a gente já conversou, que a Solange já chamou a atenção, apenas o final de uma era ainda de mais trevas do que luz, para iniciar um novo caminho, provavelmente com mais luz do que trevas. Eu vou parar por aqui, já são 8h28. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Mas como é complicado, né, a gente se ligar a tudo isso sem se envolver emocionalmente, né, e se entristecer, né, pela nossa incapacidade de compreender totalmente, né, o que acontece com a gente, de trabalhar de uma forma mais harmônica com tudo, né?
Ontem a gente teve oportunidade de ouvir a Ana falando sobre o trabalho que ela faz com as plantações, né? Que é uma coisa extremamente harmônica, de uma ligação com a natureza, de deixar a natureza seguir um curso muito mais bonito, muito mais natural, muito mais puro. Tudo sendo envolvido em energias de um bem-estar, de um bem-querer, não movidos por uma coisa meramente financeira, mas assim, de bem-estar geral. E como a gente ainda tem dificuldade, são tão poucos pontos de luz em meio a tanta escuridão, né? Quanto tempo a gente ainda vai levar, né, para que esses pequenos pontos vão se tornando faróis e vão gerando, né, mais luz ao seu redor e isso vai se expandindo.